Oi pessoal, tudo bem? Eu vim compartilhar hoje uma mensagem que surgiu desse versículo. Tiago 4,8 diz assim: Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. E eu fiquei pensando, nossa, quem tem a mente dividida precisa purificar o coração? Que gozado! E aí eu fiquei com essa fala, mente dividida. E em Tiago 1,6 ainda fala de mente dividida. Tiago 1,6, a partir da parte B, diz assim: Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Nossa, eu fiquei no... O que será ter a mente dividida então? Ter a mente dividida, o Senhor me falou que é um pecado. Porque se a gente precisa se purificar disso, então é porque isso está nos sujando de alguma forma. Então ter a mente dividida é um pecado. E que pecado que é esse? O pecado da dúvida. Duvidar de quem é Deus. Isso é pecado. Quando você abre uma brecha, a brecha da dúvida e da incredulidade, o inimigo vai trabalhar na sua mente contra o caráter de Deus. E ele faz você duvidar de quem é o Senhor e das coisas que Ele pode fazer na sua vida. Quando você tem esse tipo de pensamento, você tem a mente dividida. Ou então, quando você acredita que você pode ser crente, mas não ser radical, o famoso não tem nada... não tem nada a ver. Não tem, eu posso ser crente e fazer determinada coisa sim, não tem nada a ver. Isso é ter a mente dividida também. Aí as pessoas podem dizer, mas e a graça de Deus? Não existe a graça de Deus? Existe. A graça de Deus existe, ela é uma bênção. Mas ela vem para acolher a pessoa que realmente está arrependida, que tem um arrependimento genuíno do seu pecado. Se não há um arrependimento ou há uma sucessão dos mesmos pecados porque a pessoa não se arrependeu, não tem como a graça te alcançar, meu irmão. A palavra de Deus diz em Tiago 4,4: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Então, assim, é muito sério. É muito sério quando a gente quer ser amigo do mundo. É muito sério quando a gente vem à igreja aos domingos, mas de semana a gente faz o que dá na telha, o que os amigos fazem e tá tudo bem. Não está tudo bem. A gente precisa ser radical contra o pecado, porque Deus é radical contra o pecado. Em João 3, 1 João 3,6 diz: Todo aquele que nele permanece, que permanece em Deus, em Jesus, não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Então, meus irmãos, se você tem a semente de Deus em você, você não pode viver pecando. O pecado é um acidente na sua vida. Eu peco, sim, eu peco, porque a palavra do Senhor diz: todos nós estamos destituídos da glória de Deus, por isso que o homem é pecador. Mas o pecado de um cristão verdadeiro, ele precisa ser um acidente. Ele não pode ser uma escolha. E se o pecado tem sido uma escolha na sua vida, não tem como a graça de Deus te alcançar. Agora, se é um acidente, você se arrepende, a graça de Deus vai te alcançar. Agora, se você não tá nem aí para aquilo que você anda fazendo, se tá agradando a Deus ou não, se a roupa que você tá vestindo, se a música que você tá ouvindo, que a música que você tá dançando está agradando a Deus ou não, se o namorado que você vai escolher, o marido, a esposa, está agradando a Deus ou não, você tem a mente dividida. Isso é um pecado e você precisa buscar o arrependimento da parte do Senhor, amém? A palavra de Deus diz que nos últimos dias aconteceria mesmo as pessoas buscarem profetas para falarem aquilo que elas querem ouvir. Está escrito em 2 Timóteo 4,2: Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Sabe, meus irmãos, os sofrimentos muitas vezes é suportar a tentação, é carregar a cruz, porque Jesus diz: o verdadeiro evangelho
é a fala de Jesus: toma a sua cruz e siga-me. Se você, como cristão, não tem tomado a sua cruz e não tem seguido ao Senhor, você tem a mente dividida. E isso é um pecado. Você precisa se arrepender. Se você entra no YouTube só para ouvir palavras de motivação, você precisa se arrepender, porque tem muitos falsos profetas hoje em dia só trazendo coisas que agradam. E Jesus nunca foi esse cara que só falava coisas que agradavam. Quando ele se encontrou com o jovem rico, e o jovem rico não quis abrir mão daquilo que ele colocava acima de Deus, que no caso dele eram as riquezas, nem sempre é, viu, gente? Mas no caso do jovem rico era. Jesus se entristeceu e deixou o rapaz embora. Então nem sempre Jesus vai passar a mão na sua cabeça por causa do seu pecado. Jesus quer que todos nós nos arrependamos do nosso pecado e assim Ele nos dá vida, amém? Para encerrar, já tô acabando. Diz assim em 1 João 4:1: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Se a mensagem não é toma a sua cruz e me segue, se não é uma mensagem que leva Jesus à sua santidade para engrandecer a sua glória, se não é uma mensagem de cura, de transformação e de libertação, não vem de Jesus. Amém? Então, eu quero te convidar para que você não tenha sua mente dividida, para que você escolha viver o verdadeiro evangelho e busque ao Senhor, busque ouvir a voz de Deus, tenha o seu devocional diário, leia a palavra, se encontre com o Senhor, se arrependa, negue-se a si mesmo e aos prazeres deste mundo. Não dê ouvidos aos falsos profetas dessa geração. Amém? Que o Senhor te abençoe e que o Espírito Santo venha sobre a sua vida te convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Deus abençoe. Oi, aproveita que você ainda está aqui, dê um curtir nesse vídeo, compartilha com todos os seus amigos. Assim você ajuda a gente a disseminar ainda mais a palavra de Deus. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Assim, sempre que tiver coisa nova por aqui, o YouTube vai te avisar. Deus te abençoe.